Muito boa noite a todos. A gente deve ter muita alegria por estar onde a gente mais precisa estar, por estar fazendo o melhor para esse momento das nossas vidas. E essa certeza deve nos alegrar, porque felicidade há de ser estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. Então, parabéns a todos nós que aqui viemos, parabéns aos nossos espíritos protetores, espíritos familiares, que certamente pegaram a gente pela mãozinha, como crianças de pré-primário, andando pelas ruas e trouxeram aqui, afastando os problemas e fazendo com que a gente tomasse a atitude certa. Parabéns para todos nós, encarnados e desencarnados. Era um final de tarde, talvez, e naquela praia veio até a areia, como todas as tardes, aquele barco. Trazia aquele mesmo pescador, que fez aqueles mesmos gestos de toda a tarde. Puxou seu barco para a areia, puxou a sua rede, separou os peixes, as iscas, os anzóis. Tudo nele fazia crer da atitude rotineira, aquele ato repetido, já impensado, que Chico Buarque numa música falou: todo dia ela faz tudo sempre igual. Ou então, a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. E estava lá aquele pescador com os atos repetitivos. E se nós, olhando a cena tantos séculos depois, imagina o sábio que olhava a cena se ele não percebia essas coisas. O sábio olhava aquilo e percebia e pensava, talvez: que bonita é a vida do pescador, que para se alimentar ele precisa alimentar os outros. Que interessante é o ato da pesca, que conforme o tipo de peixe que se quer pescar, se coloca na água a rede, o anzol e a isca adequadas para aquele peixe. E pensava talvez o sábio: mas não será assim em toda a vida da gente? Conforme a isca, o anzol e a rede que a gente pesca, que a gente oferece, vai ser o peixe que a gente pesca. Não só no ato de pescar físico, mas a vida toda como uma grande pescaria. Conforme o que a gente dá, é o que a gente recebe. E ele, sentindo aquela profunda simpatia com o pescador, se aproximou e fez um convite inesquecível para aquele pescador, mas que simboliza o convite que esse sábio vem fazendo para nós por todos esses anos. Ele olhou o pescador nos olhos e falou assim: vem comigo, que você será pescador de homens. E não só o pescador não se espantou, porque até onde a gente sabe ninguém pescava homem, nem lá nem aqui. Não só não se espantou, mas aceitou o convite e foi com ele. Quem era esse pescador? Simão Pedro. Quem era o sábio? Jesus Cristo. O sábio certamente é Jesus Cristo, mas será que o pescador é só Simão Pedro?
Será que a gente não se pega muitas vezes fazendo atos repetitivos, mecânicos, sem pensar, vivendo os dias sem perspectiva e sem colorido, fazendo as coisas sem refletir? Será que a gente não faz isso também? Será que aquele ato mecânico da pesca para o pescador, e que tinha um grande simbolismo para o sábio, não mostra as alternativas que nós temos de vida, de viver na superfície dos atos e achar que a vida é sempre do mesmo jeito? Ou ir no simbolismo, na profundidade dos fatos e extrair das situações lições, oportunidades, aprendizados? Será que isso não fala muito para a gente? Será que não há um chamado parecido com esse, todos os dias, em cada coisa, em cada fato? Essa história, muito já conhecida e aqui contada com algumas cores da nossa imaginação, ela traz para a gente a questão mais importante das nossas vidas, aquela pela qual nós viemos até aqui. Não na superfície, mas aquela que nos levou a trazer aqui profundamente, que alguns de nós nem têm consciência dela. Por que nós viemos até aqui? Essa é uma pergunta interessante. Não há espaço para abrirmos a palavra e fazermos uma grande troca, mas certamente alguém veio por problemas de saúde física, achando que existe problema de saúde física, mas tudo bem. A saúde, até a ciência tradicional fala que a ciência é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Será que existe saúde física? Mas tem gente que acha que veio por causa da saúde física. Tem outros que vieram por conflitos domésticos. Eu sei que em família de espírita não tem problemas de relacionamento. Vocês se denunciam, né? Era para ficar quietinho. Outros vieram por problemas de sono. Você que tem problema de sono, você deve estar imaginando, sou só eu. Meu amigo, nós temos problemas de sono que às vezes se refletem durante a vigília, vemos sombras, ouvimos vozes, vemos coisas. A gente não fala porque fica meio complicado, né? Já imaginou você chegar para o teu chefe e falar assim: chefe, hoje eu atrasei porque eu passei a noite vendo coisa? Não dá certo, né? A nossa sociedade não acolhe ainda isso, ainda acha que é loucura, se bem que hoje, mesmo hoje, eu vi no Facebook um reconhecimento, como a psiquiatria internacional está reconhecendo cada vez mais a necessidade de levar em consideração o aspecto da religiosidade e da espiritualidade. Isso é cada vez mais reconhecido pela ciência, mas o senso comum ainda acha que quem ouve voz e vê coisa... Pois é, isso dá um medo danado, né? Você não sai falando para qualquer um. Ainda mais a gente vendo a história de Chico Xavier, que pequenininho saiu falando para todo mundo, levou garfada, levou tortura, levou espancamento. Por quê? Porque o povo não entende isso não. Não entendia menos ainda naquele tempo. Então nós achamos que vimos até uma casa de oração, não só espírita, não só essa casa, todas as casas de oração, as pessoas vão e acham que vão por causa desses motivos, entre outros. Vão não. Vão não. A gente veio aqui para uma questão, que às vezes depois de uma palestra, quando há espaço para perguntas, as pessoas fazem para a gente. E que é a nossa grande questão. Poucos de nós sabem formular. Poucos de nós sabem que a nossa sede de verdade é aquela. A formulação pode ser algo como: o que eu faço para evoluir espiritualmente? Porque alguns de nós já chegamos à conclusão de que as dores, todas as dores,
até a da Lava Jato, conflito de vizinhos, familiares, conjugais, problemas de saúde, perturbações, todas as dores são chamamentos para Deus. E nós viemos aqui e estamos de parabéns, porque tem um monte de gente perturbada que nem vem. Vocês mesmo devem conhecer, né? Depois que a gente faz a palestra, sempre tem gente que fala assim: nossa, essa era para um amigo que eu conheço, que era ótimo. O computador de Deus não erra. Se veio para você, é porque é para você. Podia ser para outros também. A gente posta no Facebook, quem sabe outras pessoas também vêm. Hoje a gente não posta porque essa é uma palestra que a gente já fez em outros lugares e já gravou. Mas a casa está gravada. Como fazer para nos elevar espiritualmente? Essa é a nossa questão de hoje, é sobre ela que nós vamos conversar, e vamos conversar em cima de 2 momentos luminosos da história espiritual da humanidade. 2 dos momentos mais lindos, mais luminosos e frutíferos, em que uma pessoa teve a oportunidade de perguntar para espíritos de luz a nossa questão. Então, nós temos que colar. Temos que colar e pensar sobre as respostas que foram dadas. Então, um grande príncipe de Israel, um sacerdote muito considerado, que compunha o órgão máximo da sociedade judaica, que era o Sinédrio. Lá ele certamente ouvia piadas sobre aquele enganador de multidões. Nossa, vocês precisam ver o povo como é ignorante. Ele fala que ele cura, o povo vai para lá. Ele fala que expulsa demônio, o povo vai para cá. Ele dá umas lições para eles e todo mundo fica, e guiam. Provavelmente ridicularizavam muito o enganador de multidões. Mas ele não participava daquele humor arrogante que predominava ali, e ele nos seus estudos tinha se feito, porque é claro, todo mundo que faz estudo espiritual sério chega a essa nossa questão, e ele se fez essa questão, e ele, tendo informações neutras, abalizadas sobre o enganador de multidões, achou que talvez não fosse, e resolveu fazer o que com a sua questão? Levar até ele. Mas ele também não podia ir assim de peito aberto, luz do dia, ficava complicado. Ele era o príncipe de Israel. Se os pares dele soubessem que ele foi até Jesus Cristo para fazer essa pergunta, aquele enganador, não ia dar certo. Um carpinteiro que veio da Galileia, veio de Nazaré. Desde quando Nazaré tem profeta? Ridicularizavam eles e gargalhavam. Ele foi de noite, talvez encapuçado, sabe aquela coisa assim, mas foi. E falou: mestre, pelas coisas que tu fazes, tu só podes vir de Deus. Então, traz uma luz, responde a pergunta mais importante. Como fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus deu a resposta, falou assim: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Esse príncipe de Israel era Nicodemos, mas de novo, talvez não seja só Nicodemos, talvez sejamos todos nós. Ele só estava representando a gente. E ali Jesus falou: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Nascer de novo na matéria. O que é nascer de novo na matéria? Tem gente que acusa o espiritismo: vocês não podem ser cristãos, vocês falam de reencarnação, no evangelho nem existe a palavra reencarnação. Não existe mesmo, pode olhar de cabo a rabo, não existe. Não, a palavra nem existia quando o evangelho foi escrito. Como é que pode ter a palavra reencarnação?
Quantas expressões física quântica tem no Evangelho? Claro que não. Se a física quântica é uma descoberta moderna, não pode existir, então não existe também. Mas ele falou, nascer de novo na matéria. Será que alguém aqui vai fazer a pergunta que Nicodemos fez para Jesus? Como pode, mestre, um homem, uma mulher já sendo adultas, nascer de novo, encolher, entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Ele fez essa pergunta. Alguém daqui faria essa pergunta? Claro que não. Claro que não. Nós sabemos que nascer de novo na matéria é a reencarnação. Claro. Terá alguém aqui que acha que até o final dessa vida consegue andar por cima de mar, curar leprosos, curar doentes de todo tipo? Alguém vai alcançar o nível de Jesus aqui nessa sala? Se alguém levantar a mão, a gente já liga para o 193, já vem o plantão psiquiátrico, né? Mas como assim? Como é que nós vamos defrontar um modelo tão alto como Jesus Cristo? Qual é o caminho? Como chegar até Ele? Como alcançar esse reino dos céus? Nessa vida é impossível. Mas certamente, com as muitas vidas e com a eternidade pela frente, todos nós estamos destinados. O único destino que a gente não pode fugir é de alcançar o reino dos céus, de alcançar a nossa evolução. Mas para isso é fundamental a reencarnação. Só a reencarnação é tranquila? Só a reencarnação já nos garante a entrada no reino dos céus? O que vocês acham? Meu pai era militar, e no militarismo você é promovido por merecimento ou por antiguidade. Então, às vezes, isso também, eu sou funcionário público, você tem quinquênios, né, que você vai acumulando. Então, a gente ganha mais conforme o tempo que fica lá. Vocês acham que vão evoluir só com o passar do tempo? No exército, no serviço público de Deus, a gente só evolui por merecimento. Não tem por antiguidade. Os relatos espirituais falam de espíritos que estão reencarnando há 20 vidas sucessivas, 20 suicídios sucessivos. A volta e a volta e a volta não garante a nossa evolução. É preciso mais do que a reencarnação. A reencarnação é um instrumento fabuloso. Fabuloso para nós que não sabemos perdoar, fabuloso para nós que não nos arrependemos, e que por não sabermos perdoar e não nos arrepender, nos é dada a infância, onde nós esquecemos, por assim dizer, onde é passado para o subconsciente a nossa memória, as nossas prevenções, as nossas mágoas, os nossos ódios, e assim a gente nasce disponível ao aprendizado. E nascendo disponível ao aprendizado, você vai mamar no inimigo. Pode um negócio desse? Que instrumento lindo! Você vai dar de mamar ou mamar no seu inimigo. Você vai depender da sua sobrevivência da pessoa que lhe prejudicou. E isso vai fazendo a reciclagem do nosso lixo espiritual. É lindo isso, mas não garante. Nós precisamos estar disponíveis. É por isso que muitas pessoas que nunca pensaram em aborto acabam abortando sem saber por que tomar essa decisão, porque sentiu que estava vindo um ser com o qual ela tinha dificuldades. Há mães e pais que rejeitam filhos? Claro. Há filhos que rejeitam pais? Claro que sim. Por quê? Se isso não é natural, se o teu cachorrinho e a tua cadela não rejeitam os próprios filhotes, por que o ser humano faz isso? Porque vem de outras vidas. Então, não basta só a reencarnação é fundamental para todos nós, que não sabemos perdoar e que temos na reencarnação uma reciclagem do nosso lixo espiritual. Mas além de reencarnar, além de renascer na carne, a gente precisa o quê? Para alcançar o reino dos céus? Renascer no espírito.
Se eu perguntei o que é renascer na carne e todo mundo soube responder, o que é renascer no espírito? Esse silêncio é significativo. O silêncio às vezes fala mais do que as palavras. O que é renascer no espírito? Aí tem a segunda passagem luminosa que a gente traz para vocês hoje. Porque teve também um homem relativamente comum que teve essa possibilidade de falar com espíritos de luz. Erasto, Paulo de Tarso, Agostinho. Ele falava com eles toda semana. O que você acha disso? Se a gente tivesse essa possibilidade, faria a nossa pergunta ou não? Faria. E Allan Kardec fez para o mundo espiritual essa questão também. Como faz? Em outras palavras, como fazemos nós para evoluir espiritualmente? E a resposta foi sintética, como muitas respostas que estão lá no Livro dos Espíritos. Questão número 919, ele fez uma pergunta: como nós precisamos fazer para renascer em espírito? É a nossa questão, que ficou em aberto do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, é ela que serve para a gente estudar aqui hoje. Não só hoje, estudar a vida. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu imagino que quando a Kardec ouviu essa resposta, deve ter dado esse mesmo silêncio. Porque depois, na 919A, sabe o que ele falou? Eu gosto muito dessa máxima, a gente acha ela, bacana, muito boa, legal, mas assim, dá para esmiuçar, dá para trocar em miúdos, dá para trazer para o dia a dia? Perguntou Kardec, e ainda bem que ele perguntou isso, fala a verdade. Fala a verdade, porque conhece a ti mesmo também é uma frase muito conhecida, mas a gente precisa... né? 2 xícaras de farinha, uma colher de óleo, tipo Ana Maria Braga, não é? E não é que o mundo espiritual deu uma resposta? Uma receita? Um passo a passo? E foi Santo Agostinho, porque algumas respostas em O Livro dos Espíritos são assinadas, a maioria não. Essa foi assinada, Santo Agostinho. E ele falou assim, provando que era uma receitinha, ou uma receitona, ele falou: façam como eu fiz quando estive encarnado entre vós. Ou seja, é a receita dele. Ao final de cada dia, eu passava em revista como foi minha manhã, que fatos aconteceram, quem passou por mim, que situações eu vivi e que respostas eu dei. E me perguntava: será que eu prejudiquei alguém no dia de hoje? Eu imagino, ele não fala ali, mas eu imagino que se ele chegou à conclusão de que prejudicou alguém, já tinha planos para o dia seguinte, claro. E ele ia além, ele perguntava assim: será que eu fiz todo o bem que eu podia? Olha que pergunta, olha que pergunta. Você já chegou à conclusão de que uma oportunidade de fazer o bem passou por você e você não atendeu? Nossa Senhora, eu tenho algumas situações que são críticas, vou contar uma. Fui fazer palestra na Zona Noroeste, tem ali a Jovino de Melo, que é aquele canalzinho que corta o meio da Zona Noroeste, e ele acaba, Jovino, na Hugo Maia, que é quando o canal faz a curva. O canal faz a curva e vai para a esquerda. Ali tem um centrinho que ainda é na casa, no quintal da casa de uma pessoa, como quando eu comecei no Espiritismo também era assim, as reuniões eram sempre na casa das pessoas. E, acabada a palestra, tomado o passe, eu saio dali, com muita pressa,
porque eu tinha rigorosamente nada para fazer depois. Vocês já se pegaram com pressa, sem ter nada para fazer? Pois é. Saí com uma pressa danada. Motoqueiro, então, tem uma pressa absurda. A gente é condicionado. Bom, passei ali no canal da Jovino, na primeira passagem, primeira ponte que tinha sobre o canal. Eu olhei para dentro do canal e vi um cachorrão ali dentro do canal. Na água, tinha um cachorrão ali tentando subir a encosta do canal, mas como é muito íngreme, ele não conseguia, e ele já estava bem cansado, ele não conseguia subir. E eu, muito apressado, fui. Passa uma quadra, passa duas, aí acorda, toca a luzinha aqui. Oba! Ê, palestrista! Tu foi lá, falou um monte de coisa bonita, né? E agora? Tu passa e nada? Primeira, vira lá, aí volta uma quadra, volta duas, volta três, vira de novo, vem pelo canal, fiz todo o contorno, chegando ali, tinha uma corrente humana. 4, 5, 6 pessoas, um dando a mão para o outro, e o último pegando, porque o cachorro tinha uma coleira, pegando pela coleira e puxando. E eu achei bonito, bacana, não é? Vocês já passaram por coisas que vocês podiam ter feito e não fizeram? Se fosse só isso, né? Tem coisas na família, coisas no trabalho, coisas na vida, muita coisa que a gente deixa de fazer. E a gente precisa, sem ficar grudado ao passado, tomar posições, aprender, se sensibilizar, se dispor, se ligar e falar assim: preciso estar mais disponível ao bem. E isso é um exercício fundamental. Esse exercício fundamental que Agostinho passou para a gente, se você passa em revista diversos momentos espirituais da nossa vida, você vai encontrar ele várias vezes. Eu vou dar a minha lista, o que eu lembro. Certamente vocês lembram outras coisas. Eu lembro muito de um livro que eu nunca vi citado em palestra espírita. Um livro fantástico, mas que nunca ninguém cita. Só isso já é um desafio. Por que um livro fantástico e ninguém cita? O livro chama-se... Bom, ele é deixado de lado porque ele é pequenininho. Aí você abre ele, tem menos da metade de texto em cada folha. Então você fala, não deve ser grande coisa. Fala a verdade. Chama-se Minutos de Sabedoria. Carlos Rubens Pastorino. Vocês já viram alguma palestra com citação desse? Não tem. Isso quer dizer que o livro não é importante, não é isso? Eu, particularmente, tenho na minha bolsa, levo sempre, porque eu acho um livro luminoso. E eu não sei se vocês sabem, esse é o mais conhecido do Pastorino, mas ele, depois de falecido, através da mediunidade de Ariston Teles, ele psicografou um outro livrinho, chamado Um Minuto com Jesus. Do mesmo jeito, pequenininho, pouco texto, só que aí diretamente ligando todos aqueles pensamentos ao Evangelho, a Jesus Cristo. Outra vez um livro precioso. Mas será que é só Pastorinho? Não. Eu gosto de uma instituição ligada ao brahmanismo, ligada ao hinduísmo indiano, chamada Brahma Kumaris. É uma instituição que é muito respeitada pela ONU, de promoção da cultura da paz, entre várias atividades. E você se associa, você recebe mensagens diárias também curtinhas. E que você lê aquilo e fala, nossa, que coisa preciosa. Mas eu sou fã, especialmente do calendário da Seishonoye. Calendário da Seishonoye é tudo de bom, fala a verdade. Ai, Maurício, você está em palestra espírita, está colocando azeitona na empada alheia? Quem pensou isso não entende nada de espiritismo. Nada. O espiritismo não tem compromisso com a guerra religiosa. Nenhum.
O nosso compromisso é com a luz aonde quer que ela esteja, com que cor ela tomar. E certamente o calendário da Seishinoye é um calendário, é uma obra de luz. Eu vejo aquilo em tudo quanto é lugar e sempre dá certo, sempre é legal. Até na minha infância a gente passava na praça, tinha um cara com uma gaiolinha apoiada num pau comprido assim, e tinha um periquito dentro. Isso é sinal ostensivo de velhice, vocês não levem em consideração. Aí a gente dava uma graninha, ele abria a portinha, puxava uma gavetinha cheia de papelzinho ali dentro. Aí o bichinho já treinado ia lá e puxava e geralmente dava certo. Olha que citações que eu estou fazendo aqui, é muita erudição, né, nessa palestra. Fala a verdade. Mas além do calendário da Seishinoye, das mensagens da Brahma Kumaris, de Carlos Rubens Pastorino, nesses 2 livros luminosos, todo mundo que chegou até uma casa espírita nos últimos, nos últimos 70 anos, 60 anos, foi recepcionado pelos papeizinhos de Chico Xavier. Papeizinho, panfletinho, é Chico e Emmanuel, Chico e Meimei, Chico e André Luiz. A variação dos autores é grande, mas sempre mensagens curtas, sempre textos que têm a ver com o dia a dia. O que tudo isso, que está no Espiritismo, mas que também está fora do Espiritismo, quer dizer para nós? Primeiro, na leitura que nós estamos oferecendo aqui nesse nosso raciocínio, isso é a mensagem, isso é o caminho proposto por Santo Agostinho para a nossa transformação espiritual. Mas que caminho é esse? Espremendo, o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta viver um dia após o outro. As pessoas gostam muito de falar, dê tempo ao tempo, certo? Tempo ao tempo fica tempo, 2 tempos. Melhora o quê com o tempo passando? Foram muitos os idosos que mataram Jesus Cristo, 33 anos. Só por ser idoso, a idade física não quer dizer nem que a pessoa é boa, nem que a pessoa é ruim, porque o que vale é o espírito que veste aquela carne. Hoje a gente já vê aquelas crianças cristais fazendo lindos discursos que não querem nunca mais matar bichinho para comer, e a gente fala assim, espírito elevado, espírito de luz. E isso não quer dizer nada também, porque não é porque come carne ou não come carne que é necessariamente espírito de luz, mas é um exercício fundamental, tanto que os médiuns de todas as casas são sempre orientados a, no dia que vão participar, que vão exercer a sua mediunidade, não comerem carne, né? Tem algum motivo. Então, o que essas mensagens, essa confluência de tantos exercícios vindo de tantos lados, quer dizer para a gente? Kardec deixa claro que o método dele, que recebia mensagens psicografadas no mundo todo, sempre era a confluência. Porque quando a mesma mensagem é passada de várias fontes, para Kardec, para o método kardeciano, era o atestado de veracidade, de propriedade. E muitas são as mensagens, como essas que eu citei e outras que vocês talvez tenham lembrado, de diferentes correntes espirituais que falam para a gente, que passam para a gente pequenas mensagens. Por que será? Não adianta, a gente não é promovido por antiguidade, não adianta só passar o tempo, não adianta só reencarnar para a gente evoluir. A gente precisa o que para evoluir?
A gente precisa pensar sobre os fatos. A gente precisa refletir sobre o que está acontecendo. A gente precisa decodificar, investigar, analisar tudo o que acontece à nossa volta. Porque o mundo é parecido, tem várias imagens para isso. A mais popular entre os jovens é do filme Matrix. Mas também lá no orientalismo, eles falam que a realidade é Gaia. É Maia, desculpe. Gaia é o nome dado para o planeta. Maia é uma ilusão, é uma enganação. Porque isso que a gente olha aí no mundo é uma enganação. E se você não aprofundar, você só fica na superficialidade. Quer um exemplo? Diz que no Brasil está tendo alguns problemas de corrupção. Vocês já ouviram falar? Um ou outro probleminha, coisa pouca. Muita gente acha que isso é um problema de Brasília, que isso é um problema dos políticos. Devem imaginar que desceu uma nave espacial de Marte, com 5.000 políticos, despejou ali, e pronto, trouxe a corrupção para o Brasil. Será que foi isso que aconteceu? Será que o Brasil do jeitinho, que livros de filosofia, quando eu fiz faculdade, já se vão mais de 30 anos atrás, a aula de filosofia foi dada em cima de um livro que falava do jeitinho brasileiro, que o brasileiro adora dar jeitinho nas coisas. Você acha que essa cultura do jeitinho, que a gente usa para tudo, a gente usa para tudo, até na religião. Fez coisa errada? 200 Pai Nosso e 200 Ave Maria. Fez coisa errada? Paga o dízimo. Seus problemas acabaram-se. Fez coisa errada? Vai no centro espírita e dá a cesta básica. Tua barra está limpa. E assim a gente vai se enganando. Porque a vida não está na superficialidade. A lição não está na superficialidade dos fatos. Eu comparo todas as pessoas que nos incomodam com quadros. Aquele quadro que todos nós temos nas nossas casas. Vocês sabiam que todos nós temos nas nossas casas um mesmo quadro? Você vai falar, não, Maurício, cada um tem um quadro na sua casa. Não existe isso. Tem um quadro que todo mundo tem. E que o mais inconsciente de nós pode olhar o quadro e falar assim, nossa, que quadro horroroso, caramba, olha que pessoa feia que está ali, que coisa terrível. Aí um amigo do seu lado fala assim, Maurício, não é quadro não, isso aí é um espelho. Quando a vida coloca as pessoas à nossa volta, coloca à toa ou coloca com um propósito? O que vocês acham? Tem um propósito para você ter tido a mãe que você teve, o filho que você teve, o irmão que você teve, o prefeito que você teve, o senador que você teve e o presidente da república que você teve? Tem um propósito? Quando você acha uma figura horrível no espelho, você tem duas alternativas. A primeira é quebrar o espelho. Diz o povo que quebrar espelho dá 7 anos de azar. No espiritismo dá 70. Porque você deixar de refletir sobre os fatos e as pessoas que a vida traz para você se transformar, deixar de refletir é perder uma encarnação. Você renasceu na carne, mas está jogando fora a oportunidade de renascer no espírito. Por quê? Porque o problema do meu casamento é o cônjuge. Só que o teu cônjuge pode estar numa outra reflexão e pode estar achando o mesmo, só que de você. O problema do futebol é o outro time.
O problema da relação entre as classes é a outra classe. O problema da relação entre as raças é a outra raça. E assim a gente vai sempre achando que o problema é dos outros. Jean-Paul Sartre, um grande filósofo francês, ironizou essa nossa tendência falando assim: o inferno são os outros. A gente adora repassar a responsabilidade, a gente adora fugir da responsabilidade. E quem foge da responsabilidade aprende? Aprende não, gente. Alberto Almeida, muito bom palestrista lá de Belém do Pará, psiquiatra. Ele faz grupos terapêuticos e ele aprendeu na prática, não leu em nenhum livro. Quando vem uma pessoa e fala muito mal de uma certa situação, sabe o que ele fala? Meu amigo, doeu, é teu. E é um desafio. Você imaginou já? Se você chegar para ele e falar assim: nossa, outro dia vi uma notícia de pedofilia, fiquei horrorizado. Como é que pode alguém fazer isso com uma criança de 3, 4 anos de idade, 2 anos de idade? Olha que absurdo. A última que eu ouvi falar, a criança teve que fazer 3, 4 cirurgias. É um absurdo. Aí ele fala o que para você? Doeu? É teu. Ah, eu não suporto corrupção. Eu acho que esses corruptos devia matar tudo. São pessoas fora do... Eu detesto estelionatário espiritual que vem de vassoura espiritual por R$1.000, que se você usar, você limpa espiritualmente a tua casa. Eu detesto esses caras. Aí chega ele e fala o quê? Doeu, Maurício? É teu. 2 homens, vamos ser concreto? 2 homens saem na rua. Os 2 são xingados, atribuídos ao seu comportamento sexual a homossexualidade. Não é exatamente assim que a pessoa xinga, né? Mas eu não vou usar o termo aqui que não compete a gente. Então, pá! Um deles passa reto e nem liga. E o outro fica extremamente perturbado por ter sido chamado de homossexual. Por que eles tiveram comportamentos tão diferentes? Vamos lá. Por quê? Quando mexem na tua ferida, dói mais. Quando no lugar que mexem não tem ferida, dói menos, não é assim? Então, gente, pensa comigo. Eu tive um colega na escola. Todo mundo xingava a mãe, porque xingar a mãe é uma instituição nacional, né? Se precisa atacar alguém, se xinga a mãe. Na escola, todo mundo xingava a mãe. Um dia, não sei o que deu na cabeça do moleque, xingou o pai dele. E esse menino, que era uma paz, que xingava a mãe dele, ele ficava na dele, tranquilo. Quando xingou o pai, ele surtou. Juntou professor, juntou colega, juntou tudo, e ele jogava longe, porque ele era grande. Por que vocês acham? Precisa ser psicólogo para entender que ele tinha um ponto fraco na relação com o pai dele? Na imagem com o pai dele? Precisa ser psicólogo? Ou psiquiatra? Doeu? É teu. Você quer saber quais são os seus pontos fracos? Analisa o que te irrita. Ah, não, me irrita muito tal coisa. Analisa, toma cuidado, pensa bem. Ah, eu detesto, acho insuportável uma pessoa que é fofoqueira. Pense bem, gente. Por que dói tanto? Desconfia desse ataque de moralismo e de moralidade que a gente tem. Desconfia, não pega tão fácil assim. Porque o fácil é, as pessoas são ruins e eu sou bom. Quebrou o computador de Deus e mandou uma pessoa pura para a terra. Eu, uma pessoa pura, de caráter ilibado, caí aqui, ó. Lembra do túnel do tempo? Outro sinal ostensivo de idade. Eles nunca machucavam o tornozelo, caíam sempre de alturas enormes. Nunca machucava o tornozelo.
Nós precisamos saber em que pau nós estamos amarrando o nosso burro. Não adianta mais repassar responsabilidades. Não adianta mais pegar material didático que Papai do Céu deixa para a gente. O material didático que Papai do Céu deixa para a gente, ele é único para cada um daqui. Cada um vive um enredo na sua vida. Cada um vive personagens únicos. E cada detalhe do que acontece na tua vida, cada detalhe das pessoas que circulam na tua vida, tem a exata lição que você precisa. Ou como diz Gilberto Gil, num momento luminoso, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso é luminoso, não é? Isso é luminoso, gente. É luminoso. Você quer saber o que você precisa para evoluir espiritualmente? Olha os fatos do teu dia a dia. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na vida de qualquer um, não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, mas eu sei. E a gente pode sair da noite de hoje com essa convicção, que o que vai acontecer amanhã para você, essa noite, quando vocês saírem daqui, é o mais importante que podia acontecer no universo para a tua evolução espiritual. Só precisa que você saia da superfície e perceba. Jesus ensinava das maneiras mais diferentes. No final do que ele ensinava, sabe o que ele falava? Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Mudou muito? 2000 anos para cá? Vigiai e orai para não cair em tentação. Que a gente seja capaz de olhar a vida para muito além da superfíciezinha que Sócrates e que toda a filosofia tenta tirar a gente, que o mundo espiritual tenta tirar a gente, que os nossos amigos, nossos protetores tentam tirar a gente para vir para trazer para cá, para a gente pensar sobre a vida. Não adianta sofrer, gente. Se sofrer melhorasse as pessoas, dos navios negreiros sairiam anjos. De Auschwitz sairiam anjos já voando direto. Sofrer por si só não melhora ninguém. Precisa aprender com a dor, aprender com o sofrimento. Quando a gente acreditar piamente em quem dá o remédio para a gente engole. Vocês já tiveram aquela situação? Certamente vocês tiveram, mas não lembram. Mas nos filhos da gente, nos netos, a gente lembra. Então a criança, 1, 2 anos de idade, toda criança de 1, 2 anos de idade tem pelo menos alguns episódios de febre, certo? E quase todos nós vamos dar aquelas gotinhas amarelas, sabe, aquelas bem gostosas? Alguém tenta amenizar e coloca açúcar, o outro coloca mel, fica horroroso também. E tem aquele momento em que o conteúdo da colher é despejado na linguinha da criança, e ela sente o quê? Vontade de fazer o quê? Cuspir. Ela até prepara às vezes o cuspe, mas ela dá uma olhadinha para cima. E às vezes a mãe fala alguma coisa, às vezes o pai fala alguma coisa, mas muitas vezes não precisa falar nada. Quando fala o quê? Engole, que é para o teu bem. Confiou, engole, a febre passa. Não confiou, cospe, a febre às vezes aumenta, tem que ir para um sofrimento ainda maior, para um hospital, para não fazer uma convulsão. A minha filha já teve que fazer isso, não porque ela não engoliu, mas ela vomitou. E aí chegou lá e colocou ela num tanque de água gelada, que aquilo me dava uma dor no peito, mas eu tinha certeza que aquilo era o melhor. Só se cura quem confia no médico.
E para confiar no médico, nós precisamos entender o mecanismo da vida, para muito além dessa superfície, onde a gente acha que o inferno são os outros, que os corruptos são os outros, que os infelizes e os malvados são os outros. De preferência os argentinos, a sogra, os corintianos. Se você é politicamente azul, você acha que são os vermelhos. Se você é vermelho, você acha que são os azuis. E assim por diante. Um dia a gente acorda e fala assim: tudo. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Cabe a mim olhar, confiar, investigar e aprender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a certeza que Jesus nos deu. Muito boa noite a todos. Falei, esqueci de falar que a gente faz isso no Facebook também, pequenas mensagens, e a gente reuniu nesse livro. Nessa mesma linha, herdeiros desse mesmo trabalho, a gente reuniu 240 pensamentos curtos, que a gente coloca sempre no Facebook, e eu tenho certeza que isso é inspirado, porque sai na hora e sai algumas coisas que contribuem para algumas pessoas. Se vocês quiserem, ao final a gente recebe as pessoas, já que todo o rendimento é destinado para Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho que eu não vou falar a respeito, porque não dá tempo, mas que quem não conhece precisa ir no YouTube e ver os filmes. É um trabalho absolutamente fantástico com os países de língua portuguesa da África, onde a AIDS é um flagelo terrível. Conheçam, e o rendimento dos livros está sendo destinado para lá. Se interessar para vocês, pode matar 2 coelhos, né? Pode receber o livro e aproveitar para ajudar também a Fraternidade Sem Fronteiras. Muito obrigado.